Seguidores do YouTube e Telegram também. Gente, hoje eu vou falar aqui com vocês, porque aí 2 semanas descansando, refletindo, fazendo curso, gente, foi uma delícia. Mas retornando aqui ao meu canal, né, preciso dar uma alimentada nele. Eu vou estar falando sobre uma questão que inclusive eu dei uma iluminada em um dos cursos que eu fiz, que é a questão do processo de aceitação, né? Como as pessoas fazem sintoma com o corpo e como esse corpo, na verdade, ele traz toda a questão do sentimento, né? Do sintoma, sentimento, né? Corpo. E o corpo, ele fala muito pra gente daquilo que a gente é e daquilo que a gente representa dentro do nosso psicológico. E como a gente maneja a questão deste corpo, pensando agora sobre a questão dos traços psicológicos. Eu vou ficar em um único traço, porque é o traço que mais me traz angústia, é o traço que mais sente, é o traço que mais cobra da gente no consultório, cobra da gente como psicanalista, como terapeuta, como psicólogo, como coach, como que for que esteja atendendo a pessoa na parte que vai mexer com o emocional e psicológico, que são os perfis de caráteres que estão indo muito mais para a questão da oralidade. Como as pessoas têm uma autocobrança e principalmente elas sentem o corpo delas como algo que não condiz com aquilo que elas sentem e pensam. Por exemplo, uma pessoa mais oral é uma pessoa mais sentimental, que é diferente, por exemplo, de um traço de caráter esquizoide e o traço de caráter masoquista e o traço de caráter psicopata, que eles têm uma conexão com o sentir muito mais racional. O traço de caráter oral e até o rígido são traços que se cobram muito de questões ligadas ao corpo, de questões ligadas a esse corpo que fala e a esse corpo que sente. E o que acontece? Quando você aí foi desenvolvido dentro do seu meio intrauterino, né, quando você estava num processo embrionário de desenvolvimento, o seu sistema nervoso central ele foi composto e foi se milenizando a ponto do seu cérebro ter uma resposta que depois o seu corpo vai trazer essa resposta do seu traço psicológico no corpo. E aí o que acontece? Muitas das pessoas elas querem emagrecer, principalmente os orais, eles ficam muito presos no que os outros pensam e não daquilo que é importante para eles, não daquilo que é importante para a constituição e dos próprios sintomas que você tem com o seu corpo. E acontece, as pessoas cobram uma certa estética, né? A sociedade, ainda mais a gente tem essa sociedade que é voltada para a questão da mídia, da estética, do corpo perfeito, e gente, não existe corpo perfeito, né? O corpo perfeito é feito por inteiro e isso não existe, isso é da ordem da divindade. Só que o que acontece? As pessoas que estão dentro desse perfil psicológico, elas sofrem muito mais porque elas escutam a cobrança que vem de fora e internamente elas começam a se projetar no espelho como algo que não está condizendo com o desejo externo. Só que desejo, ele tem o desejo em si, ele diz muito daquilo que a gente é e representa dentro da nossa própria constituição psíquica. E aí o que acontece? As pessoas têm uma constituição, um modo de ver, né, e de operar no mundo, e esse modo de se ver e operar no mundo é influenciado, sim, pelo modo que o outro se vê e se opera no mundo. E aí o que acontece? O nível de cobrança que as pessoas fazem da autoimagem perante aquilo que os outros desejam e não aquilo que realmente é importante para elas, entra num choque, dá um curto-circuito aí na questão que eu não colocaria nem como autoestima, que a autoestima é uma coisa muito superficial, perto da constituição básica psicológica, que é do narcisismo. O que acontece? O narcisismo todo mundo tem, é obrigatório, né, passar por um processo aí de afetividade, a construção do afetivo. O narcisismo, as pessoas falam como se fosse uma coisa negativa, não é. O narcisismo é fundamental para a constituição, sim, da estrutura afetiva e psicológica do ser humano. É lógico que existem
psicopatologias onde o narcisismo está exacerbado, onde a pessoa também só vive para aquele corpo, para aquela imagem. Aí já é uma patologia do narcisismo. Mas o narcisismo como base é importantíssimo para a constituição do psicológico. E aí o que acontece? As pessoas que têm os traços de personalidade, né, voltada aí mais para a questão da oralidade, justamente porque o seu cérebro constituiu esse ser humano a partir da fase embrionária dentro deste caractere. Entendeu? Isso é uma explicação dada pelo Reich, só que explanada hoje em dia pelos neurocientistas. E o que acontece? As pessoas que têm esse perfil psicológico, elas acabam indo muito porque como elas são muito mais emocionais, muito mais sentimentais, elas acabam indo por um mundo do que os outros sentem, porque assim, querendo ou não, o desejo está no olhar do outro, né? E quando você, por exemplo, dá de frente com uma pessoa que a pessoa te olha, mas na verdade aquele olhar denuncia alguma coisa porque não é da ordem do desejo do outro, o que acontece? Aquela outra pessoa que recebe esse abandono do olhar, ela automaticamente vai entrar num processo de dor. E esse processo de dor vai dizer muito daquilo que é da constituição psicológica dela. Então, ela, de alguma maneira, vai tentar lutar contra algo que eu chamo, assim, na verdade, tem alguns analistas que também usam esse termo, que é a barreira somatopsíquica. E quando você entra nessa barreira somatopsíquica, que é do soma, que vai estar interferindo na psique, você entra num mundo muito complicado para, inclusive, você perceber que se vai dar pé ou não para você ir nesse tipo de pensamento. Por isso que é importante que cada pessoa conheça-te a ti mesmo, para saber exatamente até onde você pode ir dentro daquilo que você conhece de você. Por isso que é importante, às vezes, você estar em processo de análise com um analista que tem esse olhar para te falar assim, você pode até tanto. Por que algumas bariátricas, alguns tratamentos de emagrecimento não dão certo, a pessoa volta a engordar ou aquele tratamento fica pseudo concluído? Por quê? As pessoas elas estão tratando simplesmente só do arcabouço, né, corporal, não levando em consideração que esse arcabouço corporal ele vem de uma neuroconstituição embrionária que lhe deu essa característica. E para que você trabalhe em cima da sua característica da melhor forma possível e que você viva no seu recurso, viva no seu lado positivo e não sucumba na dor que o olhar de abandono do outro tem para com você no momento do desejo, você tem que se blindar primeiro disso, se conhecendo a ponto, se você não conseguir, procura ajuda para a pessoa conseguir te mostrar o espelho real daquilo que você é. Porque quando você olha para um espelho social do desejo do olhar do outro, que fomenta nosso desejo também, mas quando você não se permite a mostrar o verdadeiro espelho, que é aquilo que você é e aquilo que você representa para você dentro da ordem do seu próprio desejo, o outro vai acolher a sua dor. O outro vai acolher aquilo que você não pertence a você, mas aquilo que você está projetando como desejo das outras pessoas que estão ao seu redor. Quando você olha para o seu corpo e você se compara, o grande problema das pessoas é exatamente esse, a comparação. Quando você se compara, por exemplo, com o corpo perfeito de um atleta e você tá com um corpo um pouquinho mais cheinho, um pouquinho mais gordinho, e aí você pira nisso, não levando em consideração que a questão da estrutura do narcisismo ela vai muito mais profundamente naquilo que você é a partir do desejo daquilo que você tem de você por você mesmo. E quando você sucumbe a esse olhar social, a esse olhar de cobrança, esse olhar de abandono, você sempre vai ter muito mais disso do que você vai ter, por exemplo, de uma resposta interna que você está sempre se buscando. Por que as pessoas que são mais gordinhas estão sempre buscando a aprovação dos outros aqui do lado de fora? Por quê? Porque eles têm um medo de serem abandonados nesse olhar. Eles têm um medo de não pertencer àquilo. Mas quando eles eram bebês, por exemplo, que eles eram mais cheinhos, gordinhos, fofinhos, todo mundo queria pegar, todo mundo queria
morder, que todo mundo queria abraçar, achar, ai, que bebê global, entendeu? Então, as pessoas neuroassociar aquilo. Só que depois, essa mesma pessoa que era fofinha, que todo mundo queria morder, continuou fofinha, porque a estrutura psicológica dela, a estrutura neuroquímica dela, entendeu? Lhe leva aquilo. Só, inclusive, é esse corpo fofinho, esse corpo gordinho, que atrai quando a pessoa se aceita dentro da sua própria constituição psicológica, dentro do seu próprio desejo, quando ela consegue se olhar no espelho através daquilo que ela pensa do social, mas ela se olhar no espelho de verdade, através daquilo que ela realmente é, o desejo que ela vai ter por ela mesma e por todos os traços e por todas as fofurices, por todas as banhinhas, por todas as barreiras, por todos os pneuzinhos, quando você amar cada pneuzinho que você tem, porque você não representa isso, você representa muito mais, todo o seu psicológico, todo o seu desejo, o seu magnetismo, não importa, gente. Olha, lembra das mulheres na Renascença? Elas eram gostosíssimas e todas as outras queriam botar pano, coisa para poder ficar igual. Porque como elas se olhavam, como elas se pertenciam, como elas se desejavam. O grande segredo do desejo do outro está no desejo que você deseja, não só pensando na estrutura narcísica, mas como aceitando a estrutura narcísica como uma coisa fundamental para você se sustentar no seu próprio desejo. E no momento que você se aceita dentro desse próprio desejo, que é o desejo de se desejar, automaticamente o olhar social, os olhares que antes eram olhares de abandono, porque você estava mais cheinha, porque você tem uma gordurinha, um pneuzinho, ele completamente meio que muda. Entendeu? É como aquelas mulheres que gostam de caras gordinhos que são ricos. Por que a banha do gordo não tem problema e a banha do pobre tem? Por quê? Porque aqui ele está se sustentando em algo que ele acredita que ele tem de poder. E esse algo que tu tens de poder não precisa ser dinheiro. Esse algo que tu tem de poder pode ser o seu próprio desejo em você mesmo. Fica a dica aí. E façam análise, gente.